Recentemente foi lançado o anime de Tengoku Damakyo, um mangá que descobri por conta de um amigo meu e eu simplesmente me apaixonei, a ponto de em 2 dias ler os capítulos que tinha encontrado em português. Mas aí eu tenho uma esfriada da obra porque a Scan traduzia tudo a passos de tartaruga. Isso foi lá pro capítulo 31. Mas aí então beleza, fiquei um tempo sem ver muita coisa sobre o mangá, esperando acumular mais capítulos pra ler. Até que o primeiro episódio do anime saiu, eu vi e adorei a produção. Tava tudo tão lindo que eu até tinha me emocionado, e resolvi compartilhar a obra com mais pessoas. Então eu fui em um grupo de desenho e soltei lá a recomendação, e de repente começaram a pipocar pessoas falando do tal capítulo 32 do mangá, de forma muito negativa, e que nunca chegariam perto de uma obra tão asquerosa assim. Aí eu fiquei meio confuso, tipo, que raios as pessoas estão falando? Bom, aí eu li o capítulo e... meu pai. Mas antes de explicar sobre ele, eu procurei saber como tanta gente sabia desse capítulo. Afinal, Tengoku não era um mangá tão popular aqui no Brasil. Foi em alguma relevância agora com o anime e nem foi tanta assim. Então eu cavei um pouco e ouvi muita gente dizendo que isso foi algo dito pelo Corvo Attano. Pra quem não conhece o dito Cujo, ele foi aquele cara que se envolveu em uma briga com Guilherme Briggs porque absolutamente do nada ofendeu o cara sem nenhum motivo convincente. E ainda o acusou de um crime, basicamente. O que quase rendeu um processo pro cara, que ficou com o rabo entre as pernas. Me ajuda, mãe. Lembrou de que eu tava sendo irônico. E, foi tenso. Ele tem uma relevância relativamente grande lá no Facebook, então tem que dar bolas pras coisas que ele fala. E acredite, ele diz muita besteira. Então não duvido que foi ele que iniciou isso. Alguém com relevância que tem algum conhecimento aprofundado de mangás e que tem seguidores fiéis. E isso batia. Mas eu não achei uma publicação sobre, então pode ser mentira dos outros ou ele só apagou com o tempo. O ponto é, simplesmente não duvido que esse cara distorceu totalmente o capítulo para demonizar o mangá, porque o tanto que eu vi de gente que não sabia nada do mangá e conheceu ele por conta disso, meu amigo, foi gigante. Não dá mais pra citar a obra por aí sem ver alguém falar, ah, aquela obra lá do abuso? Bom, eu meio que tinha que chegar nesse momento. Vamos falar do dito Cujo. Um dos plots principais do mangá é que a Kiriko, que na verdade é um homem, longa história, está procurando por um amigo que se chama Robin. Todo lugar que eles visitam, ela mostra a foto dele na esperança de encontrá-lo. E ele é apresentado como um cara bem legal. E nesse fatídico capítulo que eles se encontram, e Kiriko vai sozinho conversar com ele, temos brevemente cena deles explicando sobre a cidade, como tudo tá evoluindo e tá se criando uma sociedade por ali. E em certo ponto, ele diz que caso ela quisesse, tinha água quente por lá e ela podia tomar um banho. E ela aceita? Tudo segue normal lá dentro, até a hora que ela termina e não encontra suas roupas. Até que Robin basicamente a leva pro quarto e prende Kiriko. E aí, a tal cena acontece. Tenho que dizer que não, eu absolutamente não gosto do tal momento. Ele é nojento, desnecessário e me fez querer cometer crimes contra a humanidade. Porém, ele tem algum mínimo sentido dentro da obra. Lembra que eu citei o fato da Kiriko ser mulher? Na verdade, ele é um homem chamado Haruki, que teve o cérebro transportado por corpo da garota. Toda ideia é que por meio desse ato, o Robin tente descobrir se tem algo da Kiriko dentro dele, e ao que parece e é mostrado, realmente tem. Isso de certa forma o emociona, porque ele amava Kiriko original. Eu disse que tinha uma ideia em cima, eu não tinha dito que era boa, mas é por isso que tem a cena que mais fez o pessoal odiar toda essa construção. Maru descobre o que aconteceu e confronta Robin. Ele simplesmente esmigalha o cara na porrada, porém a Kiriko chega e o impede. E sim, isso acontece pois além de Robin ser uma figura que ele se importava, ele demonstrou que a garota que o mesmo amava ainda estava viva dentro dele. Mas sabe o pior disso tudo? É que tinha outras formas do autor demonstrar esse negócio, e o mínimo que ele podia fazer para tornar isso menos revoltante era que a Kiriko deixasse o Maru terminar o que ele começou. Mas de toda forma, não é só ela sendo abusada e querendo que o cara ficasse livre. Tem algum contexto por trás, embora eu não ache que isso salve a cena. Então eu acabei de mostrar que isso é um negócio muito sujo, mas sejamos sinceros, isso destrói toda a obra? Até isso são 32 capítulos de 40 a 50 páginas cada. É muita história até esse momento. O que tem de bom nesse mangá não é brincadeira. A ação, ambientação, mistérios, plot twists, os personagens apresentados, a forma que a aventura do plot principal se desdobra. Tem todo um momento incrível nesse mangá, que é um absurdo você não ler ele por conta dessa mediocridade aqui. Ainda mais porque no final foi praticamente desnecessário. Acho que se você pular o capítulo, no final das contas nem vai fazer falta. A verdade é que quando você consome animes ou mangás, você tem que fechar o olho pra muita coisa. E é isso que fazem a maioria das obras. Eu posso citar algumas bem famosas que muita gente passa pano, Kobayashi-san, Nanatsu no Taizai, que embora seja muito odiado hoje, já foi um shonen muito popular, Dragon Ball, Berserk, Made in Abyss, mangás que fazem apologia a abuso, pedofilia, assédio, mas nem por causa disso as pessoas que consumiam esses mangás pararam de fazer isso, porque embora tenha essa parte ruim, a parte boa é muito maior do que ela. Isso acaba meio que se sobressaindo as loucuras desses autores. E eu não vou mentir, o autor de Tengoku tem as suas loucuras, ele tem um particular fascínio em deixar as crianças se envolverem em situações meio estranhas. Isso é algo que é pra se defender? Não.
Mas infelizmente, eu só reclamar disso não vai mudar nada. Ele tá no cu do Japão e eu no Brasil. Meu grito pra ele é só uma brisa fresca. Temos que ter consciência de coisas erradas nas obras que consumimos. Porém, estamos falando da cultura de outro país. E embora seja uma cultura absurdamente retardada, ela influencia nas obras deles que consumimos. Não dá pra jogar fora as partes boas de muitas obras por causa disso. Digo, exceto em casos que tudo que o anime ou o mangá tem a oferecer é só coisa errada atrás de coisa errada. Aí sim, você tem mesmo que meter a lenha.